Olá, damos as boas-vindas a este primeiro episódio do Reume ABC. Neste podcast vamos falar sobre doenças reumáticas e musculoesqueléticas, um grupo de mais de 200 doenças que afetam articulações, músculos, tecidos e órgãos, tanto em adultos como em crianças. Eu sou a Karina Veloso e neste primeiro episódio tenho comigo a doutora Elsa Mateus, atual presidente da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas. Olá, boa tarde, doutora Elsa. Boa tarde, Karine. Antes de mais, pedi-lhe que nos falasse desta problemática das doenças reumáticas, que afetam mais de metade da população portuguesa, e também que nos fizesse um breve resumo do que são as atividades da Liga. Ora, como bem disse, as doenças reumáticas são é um grupo de mais de 200 doenças e realmente os dados epidemiológicos de 2014 revelam que afetam mais de metade da população portuguesa. Portanto, a grande dificuldade também surge por aqui, porque são mais de 200 doenças, algumas são silenciosas, ou seja, não se revelam antes dos primeiros sintomas e de alguma progressão na doença. Temos o caso, por exemplo, da osteoporose, que é uma doença silenciosa e geralmente só é detectada após as fraturas de fragilidade. Temos o caso, por exemplo, da osteoartrose ou da artrose, como é comumente designada, que afeta uma grande parte da população portuguesa, e temos depois outras mais raras, como a síndrome de Sjögren, a esclerodermia ou a esclerose sistémica, ou até a doença de Behçet. Portanto, as doenças reumáticas englobam, portanto, este conjunto muito grande de cerca de 200 doenças muito diferentes, com alguns aspectos em comum, claro, e por isso são muito difíceis de lidar. Um dos problemas tem a ver com o facto que existe muito na população esta ideia do reumatismo associado ao envelhecimento, portanto, é tido como algo natural do envelhecimento e, portanto, existe falta de sensibilização da população em geral para os primeiros sintomas e os primeiros sinais que deviam levar, portanto, à procura de aconselhamento médico. Por um lado, temos esse problema, portanto, as pessoas não estão devidamente alertas para os sinais e sintomas destas doenças reumáticas e, portanto, não, muitas vezes desvalorizam esses sintomas e não procuram ajuda médica. Por outro lado, continuamos a ter, infelizmente, alguma dificuldade na referenciação dos cuidados primários de saúde, portanto, dos médicos de família para a especialidade, para a reumatologia, e, portanto, às vezes também existe aqui um atraso no diagnóstico, seja depois, obviamente, nos primeiros tratamentos, no acesso aos tratamentos necessários. E tudo isso, portanto, em conjunto faz com que continuamos a ter aqui um problema em relação às doenças reumáticas que há muito que vemos lutando, a Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, juntamente com a Sociedade Portuguesa de Reumatologia e outras entidades, para a necessidade de haver aqui um plano de ação, portanto, uma maior intervenção neste âmbito das doenças reumáticas e musculoesqueléticas. Portanto, por um lado, é necessário que a população esteja alerta aos sinais e sintomas para que os possa referir aos seus médicos. Por outro lado, é necessário que os cuidados primários de saúde, portanto, os médicos de medicina geral e familiar, estejam também alertas para esses sintomas e que possam referenciar para a reumatologia, para poder haver o diagnóstico atempado e o acesso aos cuidados de saúde necessários para prevenir os principais danos que podem ser causados por estas doenças. Muitas pessoas acham que são doenças que geralmente só afetam as articulações, e é verdade, é um facto. Muitas das vezes as articulações são a parte mais afetada, mas no entanto estas doenças também atingem outros órgãos do corpo humano e têm outras repercussões além das dores articulares, ou da incapacidade física, por exemplo, a fadiga, o cansaço extremo, um cansaço que não passa com o repouso habitual, costuma ser, por exemplo, um dos sinais muito associados, por exemplo, à fibromialgia, e é difícil de diagnosticar e de criarmos, portanto, sensibilização para o facto que este também é um sintoma a ter em conta. Portanto, temos ainda
muito trabalho a fazer no campo da sensibilização para as doenças reumáticas, junto à população em geral, porque é necessário que exista este alerta, esta noção que aquela dor articular, que aquela fadiga extrema, se calhar associada a uma dor articular ou um outro sintoma que tenha a ver com um outro órgão, por exemplo, no caso do Sjögren, com a ausência de lágrima, com a secura, em termos salivares, por exemplo. Portanto, há uma série de sinais e sintomas que é necessário que a população esteja alerta e que dê o devido valor para que os possa comunicar ao médico e, por sua vez, que o médico depois os possa referenciar para os cuidados de reumatologia e depois serem devidamente diagnosticados e terem acesso aos cuidados de saúde e tratamentos necessários para evitar os prognósticos de maior incapacidade, danos articulares e etc., que são muitas vezes associados às doenças reumáticas. E, portanto, na Liga o que nós procuramos fazer é, sobretudo, também trabalhar aqui na área da sensibilização, que é um dos nossos eixos de ação, a sensibilização tanto da população em geral, como das pessoas afetadas pela doença, dos profissionais de saúde, do público em geral e das autoridades e decisores políticos, para o problema associado às doenças reumáticas, que são doenças altamente incapacitantes quando não devidamente diagnosticadas e tratadas. Por outro lado, também trabalhamos na área do apoio, portanto, tentamos dar apoio às pessoas que nos procuram, nomeadamente temos, por exemplo, um banco de empréstimo de ajudas técnicas, portanto, temos, por exemplo, cadeiras de rodas, canadianas de braços e outros pequenos auxiliares que podemos emprestar aos nossos associados. Na área do apoio, por exemplo, também estabelecemos protocolos com diversas entidades que nos proporcionam descontos e benefícios para os nossos associados. Na área de educação, que é outra área que nós privilegiamos, nós procuramos produzir, juntamente com outras entidades, materiais educativos, portanto, desde folhetos, brochuras, temos, por exemplo, o nosso boletim informativo, o LPCDR Info, que está disponível online e que é distribuído gratuitamente por todo o país, que procura endereçar os principais temas associados às doenças reumáticas, no fundo procurando contribuir para a literacia em saúde, para que as pessoas percebam um bocadinho mais sobre as doenças reumáticas e sobre os vários problemas associados às doenças reumáticas. Organizamos workshops, oficinas, cursos de autogestão, autocuidado, e portanto temos assim uma série de produtos, digamos, educacionais, vocacionados para as pessoas que são afetadas por estas doenças. Também colaboramos na formação de profissionais de saúde. Também procuramos levar esta perspectiva da pessoa que vive com doença e, portanto, quais as suas preocupações, quais as suas principais necessidades, e, portanto, fazer com que essa perspectiva da pessoa afetada com a doença reumática possa ser tida em conta no ensino dos profissionais de saúde também. Portanto, são algumas das áreas que trabalhamos na educação, não descurando, por exemplo, o nosso Fórum de Apoio ao Doente Reumático, que é um evento anual que nós organizamos já desde 1998 e que, no fundo, é um encontro que geralmente todos os anos tem um tema diferente e que, sobretudo, é direcionado para as pessoas afetadas pelas doenças reumáticas, para os doentes, para os seus cuidadores familiares e outros interessados, e que procura focar áreas de interesse. Convidamos especialistas para nos poderem explicar assuntos que entendemos serem importantes para as pessoas que vivem com doença reumática. Trabalhamos, por exemplo, também muito no âmbito da advocacia, tentamos junto aos decisores políticos e das autoridades alertar para as nossas problemáticas, defender as causas das pessoas com doença reumática. Temos, por exemplo, tido um largo trabalho no campo, por exemplo, agora na vacina, no acesso à vacina da Covid-19,
Felizmente já se encontra numa fase mais pacífica, e, portanto, nós tivemos também intervenção nessa área, temos tentado batalhar pela atualização do Plano Nacional de Vacinação para que possam ser incluídas outras vacinas que são importantes para as pessoas que vivem com doença reumática, não tanto ou além pela doença que têm, que possam ter pelos tratamentos imunomoduladores ou imunossupressores que os possam colocar em risco e serem mais suscetíveis de contraírem infecções que possam ser prevenidas através de vacinas, no acesso à medicação, etc. Portanto, trabalhamos neste campo da advocacia, também das políticas sociais, para que possa haver uma maior consideração pelas necessidades das pessoas com doença reumática, por exemplo, em termos do direito laboral e da adaptação do posto de trabalho, por exemplo. E trabalhamos também, claro, em cooperação com outras entidades, sejam elas entidades académicas de investigação, como também outras associações que representam pessoas com doenças reumáticas, tanto a nível nacional como internacional, e também temos vindo a alcançar também um papel de destaque na área da investigação, porque é outra área que a Liga tem privilegiado, que é a formação de pessoas com doença reumática para o envolvimento na investigação como parceiros, e nesse âmbito já desde 2013 e cada vez mais de forma crescente temos vindo a ter pessoas com doença reumática com essa formação de Patient Research Partners ou outra formação que os permita serem envolvidos como parceiros nas equipas de investigação. Temos tido um envolvimento muito grande em vários projetos de investigação, principalmente a nível internacional, e portanto nós temos toda esta área da ação bastante vasta, que procuramos, portanto, representar o melhor possível a comunidade das pessoas que vivem com doença reumática, que é bastante vasta, tanto em termos de número como em termos de variedade e diversidade das doenças reumáticas. Ok, muito obrigada. A ideia de criar este podcast surgiu com que objetivo? A ideia de criar este podcast veio com o objetivo também de responder agora às necessidades atuais. Portanto, a comunicação e a forma de nós chegarmos à comunidade, ao público em geral, tem vindo a evoluir nos últimos tempos e, portanto, achámos que um podcast seria uma solução boa para conseguirmos chegar a um outro público que também, pronto, necessita de maior esclarecimento. E também neste nosso objetivo de sensibilizar, apoiar, educar para as doenças reumáticas. E, portanto, daí surgiu esta ideia de criarmos um podcast e aqui esta estreia, assim, também associada ao Dia Mundial das Doenças Reumáticas, que se celebra a 12 de outubro, que este ano tem como tema escolhas informadas para melhores resultados em saúde. Portanto, quanto melhor e mais informação houver sobre as doenças reumáticas, entendemos que melhor poderá ser os resultados para as pessoas que vivem com elas. E, portanto, surgiu-nos esta ideia de criar um podcast e o Reuma ABC, no fundo, pretende contribuir para o esclarecimento de algumas dúvidas sobre muitas destas doenças reumáticas e, portanto, vamos ver se conseguimos corresponder ao desafio a que nos propusemos. E surge aqui este podcast com um nome muito interessante, Reuma ABC. Porquê este nome? Portanto, nós pensamos neste nome, Reuma ABC, porque no fundo queremos tentar abordar, portanto, as doenças reumáticas, portanto, de ABC, portanto, no fundo, querer aqui tentar fazer esta abordagem que nos permita, quase como um dicionário, quase como um compêndio, portanto, ter aqui respostas e esclarecimentos. Se calhar aqui vamos jogar com o abecedário mesmo e, portanto, aqui como um glossário também, se assim quisermos, e, portanto, esclarecer aquelas pequenas dúvidas, pequenas ou grandes dúvidas que possam existir. Por exemplo, nós temos pensado também, por exemplo, abordar a diferença entre artrite e artrose,
porque é algo, portanto, como os nomes até são semelhantes, e no fundo, portanto, são queixas articulares que estão na base de qualquer uma destas duas patologias, embora existam algumas diferenças, e, portanto, por exemplo, por que não esclarecer no A, artrite ou artrose, quais são as diferenças entre a artrite e a artrose? Por exemplo, no B, saber um pouco mais sobre a doença de Behçet. E, portanto, tentarmos aqui jogar com a abecedário e tentar construir conhecimento que possa ser útil para o nosso público, para a comunidade em geral, sobre as doenças reumáticas, seguindo o abecedário, tentando fazer um glossário, tentando fazer um compêndio, algo em registro áudio que possa ser acessível em qualquer altura, em qualquer lugar, e que possa, no fundo, esclarecer questões que são fundamentais para as pessoas que vivem com estas doenças. Exato. Uma das minhas questões ia ser que tipo de respostas íamos ter, que tipo de questões íamos aqui abordar, mas também já respondeu um bocadinho a esta pergunta. Agora aqui com a questão do nome, não é? Vai um bocadinho por aí, correto? Exato. E no fundo nós, portanto, pretendemos e claro também agradecemos a quem tiver alguma sugestão para nos fazer de rúbricas e de questões que queiram ver abordadas, podem sempre comunicar-nos através dos nossos contactos, porque sobretudo nós queremos conseguir responder às necessidades da comunidade. Portanto, nós vamos abordar temas, como já disse, desde a artrite, a artrose, do Behçet, da dor crónica, por exemplo, problemas essenciais à volta do lúpus e de outras doenças. Portanto, vamos um pouco jogar aqui com o abecedário, mas sobretudo o que nós queremos é essencialmente corresponder às principais dúvidas e questões das pessoas que vivem com estas doenças e tentar contribuir assim para que haja um melhor conhecimento e que as pessoas com mais conhecimento sobre as doenças e sobre a forma como podem ser diagnosticadas, tratadas, etc., que assim possam ter com escolhas mais informadas e que possam vir a alcançar a curto, médio e longo prazo melhores resultados em saúde. Muito bem. A nível de convidados, que convidados iremos ter? Essencialmente, nós contamos poder ter reumatologistas, portanto, nós temos em Portugal uma comunidade científica na área de reumatologia brilhante, com excelentes investigação, portanto, nós contamos conseguir envolver, portanto, os reumatologistas nesta nossa série de podcasts, e sempre que necessário, de acordo com o tema, procuraremos especialistas que estejam mais de acordo e que nos possam, sobretudo, responder às perguntas. Portanto, tal como no Fórum de Apoio para o Doente Reumático, aqui também no podcast, o que nós queremos é colocar os especialistas das áreas em foco a responder e a ajudar a nossa comunidade a viver melhor com a doença reumática. Certo, muito obrigada, doutora Elsa, por este tempinho. Esperemos que este podcast consiga realmente ajudar as pessoas, responder às dúvidas dos doentes, familiares e elucidar pessoas também interessadas no tema. O segundo episódio volta dia 12 de novembro. Até lá, podem seguir a Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas nas redes sociais, que vamos deixar aqui na descrição, e acompanhar por lá todas as nossas novidades. Até à próxima!